Essa semana, vídeos de crianças e adolescentes fazendo manobras perigosas em veículos circularam nas redes sociais. O que parece ser uma brincadeira levanta questões preocupantes, como a adultização infantil. Olá, para o diálogo especial dessa semana nós recebemos hoje o advogado Danilo Viel, direto do canal digital da Clube. E no nosso núcleo de jornalismo, a pedagoga Vitória Marconi. Doutor Danilo, o assunto adultização entrou na pauta nacional e aí a gente se lembrou que muito dele acontece quase que todos os dias aqui nas nossas cidades, como aconteceu essa semana aqui em Ribeirão Preto, onde nós tivemos flagrantes de crianças, 7, 10 e 14 anos, pilotando moto, dirigindo carro, fazendo manobras arriscadas e pior, em alguns casos, os pais filmando e fazendo isso engajar na internet. Chega a ter mais de 1 milhão de visualizações o vídeo de uma criança dessa se arriscando a própria vida e de outras pessoas no trânsito. Que fenômeno é esse na perspectiva do direito? Bem, analisando aí essa questão, né, hoje a gente encontra aí hoje eu, como representante também, presidente do Conselho da Criança e Adolescente, a gente analisa isso no Conselho como uma novidade, né? Primeiramente, foi o primeiro caso aqui, especificamente em Sertãozinho, no qual um jovem, nem Sertãozinho especificamente, foi uma criança, mas normalmente a gente também vê jovens, que teve essa divulgação de imagens, né, cometendo aí atos que seriam normalmente aí fora da lei, devido à questão da sua idade não compor com poder dirigir, né? Mas a questão principal é que aqui em Sertãozinho, como eu indiquei, nunca ouvimos falar disso, e a rede social que atraiu esses olhares e, consequentemente, os meios aí, os portais de informação que trouxeram isso à tona, né? A gente ficou sabendo inicialmente no Conselho devido aos portais de informação. E agora estamos fazendo uma apuração, né, junto do Conselho Tutelar, junto do Conselho da Criança e Adolescente, no qual sou presidente, para que haja aí fazemos um dossiê para que possamos cumprir aí com a obrigação de orientar, né, além até talvez punir, se dependendo de casos, o responsável por essa criança, mas inicialmente a nossa indicação sim é orientar, buscar esclarecimentos sobre esse caso. De fato, a rede social é uma coisa que acaba atraindo olhares, né? É um mundo novo aí que acaba atraindo olhares para essas novas modalidades, porque isso acaba vindo à tona através da rede social. Hoje, se não me engano, no caso aqui de Sertãozinho, a criança que estava envolvida, ela tem até mais de 500 mil seguidores. Então, assim, é uma coisa que impressiona, né? Até para quem está envolvido com esse mundo das redes sociais, saber que atingir esse montante de seguidores é algo que impressiona. E aqui, como responsáveis pelo Conselho da Criança e Adolescente, a gente está buscando dirimir as informações ali junto da polícia, né? Saber as orientações do Código de Trânsito também para certos casos, e buscando orientação junto do pai da criança para poder informá-lo, trazer uma notificação, trazer isso para um dossiê, um documento formal que o município está se envolvendo e trazendo condutas corretas para esse caso. Vitória, nessa linha da proteção da infância, dos menores de idade, também está na pauta a questão da sexualização. E outro caso que, infelizmente, nós estamos noticiando com muita frequência aqui na nossa macro-região. A gente sabe que entre os estupros que acontecem, a maioria absoluta dos casos envolvem crianças, mas a questão ele acontece apenas no ambiente da internet?
Não, pelo contrário, os maiores casos de abuso sexual infantil acontecem no contexto familiar, ou dentro da própria casa, ou em casas de familiares. Então, o que a gente percebe, tanto nos casos mencionados pelo doutor, como nos casos de abuso sexual infantil, é que falta muitas vezes uma presença dos pais que seja protetiva e que verdadeiramente busque a formação daquelas crianças. Muitas vezes esses pais deixam seus filhos totalmente desassistidos dentro de casa e é onde muitas vezes colegas e familiares se aproveitam desta situação. Então, ou os pais estão distraídos ou, infelizmente, muitas vezes promovendo a sexualização dessas crianças, assim como também promovem muitas vezes, como nos casos mencionados, né, os vídeos na internet, né, de jovens e adolescentes descumprindo a lei. O que há de incomum em todos os casos que nós mencionamos aqui é a ausência de um papel formativo que cabe aos pais e que muitas vezes tem sido negligenciado por eles. Danilo, se tem um conteúdo sendo produzido para a internet, a irregularidade, às vezes o crime que está sendo cometido com o menor de idade, ele tem uma plateia. Essa plateia tem alguma responsabilidade também no ato? Inicialmente, né, a gente sabe que a divulgação da pessoa nas redes sociais é de fato para ou divulgar uma imagem, pode ser de uma coisa que a criança faz, né, ou, enfim, ele pode estar fazendo alguma atividade, por exemplo, tocando bateria, né, que não teria nada ilícito. Então, as pessoas vão buscar através das redes sociais essa divulgação. Isso hoje a gente vê a sociedade toda buscando isso, o mundo trazendo essa questão das redes sociais, né? E o jovem, a criança acaba sendo incentivada, de fato, né? Pela geração de novos espectadores, né? A divulgação do nome dela, enfim, isso acaba trazendo um incentivo para a criança, assim, não só criança, mas todos, a buscar as redes sociais para divulgar o seu trabalho, a sua arte, enfim, o que você está buscando ali. Só que a questão principal é uma pessoa estar agindo aí de uma maneira ilícita, praticando atividades de uma maneira ilícita. Existem casos que o pai, né, ou o responsável tem que intervir, eu acredito que ele tem que estar presente com a criança para analisar o que ela está acompanhando, os canais que ela vem assistindo, né? E isso, assim, é uma responsabilidade em conjunto do ambiente familiar. Então, nesse caso específico que aconteceu em Sertãozinho, que está acontecendo, na verdade, porque a gente ainda está apurando as informações, o pai, ao saber que teve essa repercussão, né, é claro que ele acompanha as redes sociais, acredito que ele que poste isso nas redes sociais para o filho, ao ele saber ali pelos portais de informação que isso estava tomando uma dimensão muito grande, ele procurou o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar do município passou uma orientação para ele, incluindo uma advertência verbal, no sentido de indicar que o filho dele estava transitando em vias públicas com uma moto, né? Houve um esclarecimento que, na verdade, aquela moto é uma mini moto, é uma modalidade diferente de instrumento ali, né? Pode ser utilizada para certas competições, né? E então, só que a questão de estar transitando em via pública que tornaria ali o ato ilícito. Então, ele foi orientado, né? Passou essa documentação da moto para que a gente busque junto aos órgãos competentes de trânsito, por exemplo, a Polícia Militar, né? E a Secretaria do Trânsito de Sertãozinho, para que a gente possa fazer um dossiê para melhor orientá-lo e também deixar isso também à disposição da população, né? Porque a orientação, ela existe, a lei ela já existe, mas eu acho que isso chegar até o público é uma dificuldade que existe em qualquer área e também pelo interesse das pessoas. Hoje, essa questão da internet, ela está muito ligada a uma modalidade nova que a gente vê das pessoas buscarem divulgação
e assim, é uma nova frente que a gente vai ter que atuar. Então, acredito que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, a gente tem que sempre buscar orientar, mas também a gente buscar através das redes sociais essa fiscalização, porque, querendo ou não, a gente pode ter, através das redes, imagens que comprovem que, na verdade, não foi aquela moto que ele se referiu estar utilizando, numa outra imagem pode ser uma outra moto, de fato ele estava transitando em via pública. Então, essas informações que estão disponibilizadas na internet, seja para divulgação da função da criança ali, do que ele está fazendo, mas seja também para uma fiscalização. A fiscalização pode atuar colhendo essas provas e poder aí autuar, né, trazer sanções para o pai, ou responsável. Vitória, quando eu toquei no assunto da plateia, é porque existe um incentivo, porque na maioria dos casos a gente nota que dificilmente parte da criança ou do adolescente a iniciativa de promover esses atos que não são próprios da criança e do adolescente, que são adultos ou sexualizados demais. Tem um fomento que é perigoso? Sim, com certeza. Como você disse, pelo menos a ação inicial, as primeiras vezes que a criança é exposta, ela normalmente não faz porque tem noção do público que ela está alcançando ou que tipo de conotação pode estar vindo daquela dança, daquele vídeo ou daquela atitude que ela está tomando ali. As primeiras vezes, quem dá o tom de aprovação principalmente são os adultos que estão ao redor. É claro que, como toda criança e adolescente, a aprovação daqueles que estão no entorno faz com que ela queira repetir aquilo mais vezes e para cada vez mais pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, essa projeção inicial, essa aprovação que ela recebe dos adultos que estão ao seu redor, muitas vezes ensinando e estimulando ela nesse sentido, faz toda a diferença para que ela almeje mais aprovação, mais olhares, mais gente gostando, aprovando aquele tipo de comportamento. Isso vai escalando para situações cada vez maiores. Então, infelizmente, não é uma questão de culpabilizar só as crianças ou só os adolescentes que estão inseridos neste contexto, mas principalmente aqueles adultos que deveriam ser os responsáveis, mas muitas vezes não são responsáveis, que estão fomentando esse tipo de comportamento e principalmente filmando e compartilhando até chegar em casos onde se lucra com esse compartilhamento, com essa produção de conteúdo dessas crianças e desses adolescentes. Começa com a aprovação dos adultos ao redor dela e vai escalonando para os adultos que conseguem acessar o conteúdo via internet, o que torna tudo cada vez mais perigoso e também cada vez numa proporção maior. Aquilo que era antes algo reservado ao ambiente familiar, ainda que inadequado, com as redes sociais passa a ser propagado para todos os cantos do país e é onde os pais conseguem muitas vezes lucro com aquilo que as crianças estão produzindo, visibilidade, poder, aprovação, seguidores, e nisso a infância das crianças acaba sendo sacrificada. Ô Vitória, ainda permanecendo nessa questão, como eu disse, infelizmente aqui no dia a dia nós noticiamos muitos casos que mexem até com a nossa estrutura, mexem até com o nosso psicológico, porque as crianças ficam muito vulneráveis, são vítimas fáceis dos predadores. Aí eu queria perguntar para você, depois que esse tema tomou conta do Brasil inteiro, a maneira como ele está sendo discutida foi canalizada para o lugar correto? Eu não considero que tenha sido canalizada para o lugar correto. O principal problema dentro da adultização e heredização precoce é a desestrutura familiar. O problema é que os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes não estão cuidando delas e protegendo elas como elas precisavam e deveriam. Todas as outras questões são secundárias e implicações deste problema maior, que é a desestrutura familiar, que é a ausência dos pais e muitas vezes o incentivo daqueles que são os responsáveis por estas crianças. Então é muito importante que a gente entenda que o problema reside
reside no contexto familiar e precisa ser resolvido a partir dele, porque qualquer outra tomada de ação ou atitude que seja fora do contexto familiar vai ser superficial e paliativa. Ela vai tratar algumas questões, não vai resolver a raiz do problema e ele continuará acontecendo. Os maiores índices de abuso sexual infantil são noticiados em casa. Estes vídeos e gravações que muitas vezes viralizam e tornam esta criança, uma celebridade sexualizada e erotizada, também são produzidos em casa pelas próprias famílias. Então, o verdadeiro problema que precisa ser verdadeiramente tratado é a formação desses pais. Com qual objetivo eles estão educando essas crianças? Para que estão educando? Para que verdadeiramente a gente consiga falar do problema em si. Aqueles que já estão fora da lei não entrarão dentro da lei só porque uma nova lei ou uma nova regulação pode vir a ser criada. Aqueles criminosos e outros que já se aproveitam de situações como esta continuarão se aproveitando e a única maneira talvez de aplacar um pouco disso é aumentando a pena e enrijecendo ainda mais as penalidades que já existem para estes criminosos. Mas para cuidar verdadeiramente da raiz do problema, a gente precisa cuidar do ambiente familiar, da onde essa criança está sendo criada, porque ela está sendo acompanhada, porque isso verdadeiramente irá proteger a infância delas. Queria ainda fazer mais uma pergunta para cada um, então vamos lá, rapidamente para dar tempo. Danilo, leis. As pessoas pedem mais leis. Precisa? Já não tem um arcabouço suficiente? Hoje o assunto da criança e do adolescente, ele já tem o estatuto, da criança e do adolescente, que aliás esse ano, em julho, fez 25 anos, do estatuto da criança e do adolescente. Ele traz diversas diretrizes, diversos regramentos para que a gente possa aplicar as políticas públicas de uma maneira que o jovem tenha a sua segurança, tenha esse ambiente familiar, que nem a Vitória indicou, e assegurar com que a parte pública consiga garantir isso para o jovem ou para a criança. A questão é que muitas vezes as leis não se tornam efetivas, seja por desconhecimento de pais e responsáveis, mas isso não deveria impedir eles de sofrerem algumas sanções. No caso, esse caso específico a gente vai ainda apurar, ver, mas a princípio não tem um histórico para alguma sanção mais severa, então a família não tem um histórico que envolva isso, e isso também está no regramento, para ter alguma coisa mais severa para a família, até a tirar a criança da posse daquela família, você pode aí ter um histórico que indica essa família ser uma família que não cumpre esse regramento. Mas, a princípio, a lei existe e, assim como outras do país, a gente sabe que muitas vezes são ignoradas ou, enfim, seja por desinformação ou seja por conscientemente, a gente sabe que algumas pessoas acabam praticando aí atos ilícitos. Vitória, nós falamos muito da família ou do ambiente que propicia que a criança seja exposta, mas tem aquela família que defende. E nesse caso, será que os pais conhecem o universo, a linguagem da criança e do adolescente de hoje, você que trabalha na escola? Pois é, não é muito comum que os pais tenham tanto interesse em conhecer o ambiente e a linguagem dos adolescentes e dos jovens, mas é algo que se faz muito necessário. O advento da internet mudou completamente a forma com que os nossos jovens e adolescentes vivem, convivem, se relacionam. Então é muito importante que, pelo menos o básico, os pais estejam por dentro de como os seus filhos estão se desenvolvendo enquanto jovens e adolescentes, o que estão consumindo na internet, o que significa os termos que eles utilizam, quais jogos eles estão jogando, como se joga esses jogos, se tem outras pessoas envolvidas nestes jogos, se ele tem redes sociais, como ele tem utilizado. Os pais precisam entender como funciona o algoritmo, como ele entrega o conteúdo que não necessariamente você segue e consome, mas aquilo que ele entende que pode vir a ser interessante para você. É muito importante que os pais tenham clareza disso, porque muitos confiam no bom senso de jovens e adolescentes que ainda está em formação, então não pode ser uma possibilidade, ou até
até passam, delegam essa responsabilidade para aplicativos de controle parental que não dão conta da complexidade que hoje um algoritmo tem. Então, eles precisam mesmo acompanhar de perto, entender, verificar aquilo que os seus filhos estão fazendo e consumindo na internet, que é a maior forma hoje de relacionamento e de convívio entre jovens e adolescentes, porque é papel deles. Os pais precisam entender que eles têm a responsabilidade de verificar e acompanhar tudo aquilo que os seus filhos fazem, consomem, falam, e um dos principais meios é a internet. Conhecer a linguagem deles, os jogos e aplicativos que eles fazem uso é muito importante. Tema delicado, mas necessário e extremamente urgente. Colaboraram conosco o advogado Danilo Viel, direto do canal digital da Clube, e no nosso núcleo de jornalismo, a pedagoga Vitória Marconi. Aos dois, muito obrigado e até a próxima.